Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da semana. Já vou colocar aqui o professor Pedro conosco. Van, obrigada pela presença. Deixa eu já colocar aqui o... para apresentá-lo. Oi, Bruninho, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Olá, boa tarde. Oi, tudo bom, Beatriz? Tudo bem, professor? Tudo Boa bem, tarde, muito prazer. obrigada pela sua participação. Prazer em conhecê-lo. Imagina, prazer é todo meu. Eu estou honrado de você ter me convidado e poder estar aí com o pessoal que te assiste, né? E poder passar um pouco da experiência aí, poder falar um pouquinho da minha experiência com vocês aí. Então, estou muito contente aí por você ter me chamado aí para poder bater esse papo e ver que você está fazendo bastante live essa semana, né? Bacana, parabéns, viu? Obrigada. Gente, por que eu chamei o professor Pedro aqui hoje? Tá? Porque ele foi um dos meus convidados. Eu conheci o professor Pedro numa oportunidade de um colóquio de direito tributário e contábil lá da PET. Eu não sei se o professor vai se lembrar, porque ele foi, assim, fizeram fila para o lançamento da obra dele, Contabilidade para Advogados, tá? Inclusive, eu sou uma das felizardas que teve dedicatória na obra, tá? Então, são poucos que têm essa oportunidade. E gostei muito da obra dele por ser bastante objetiva, né? E trazer um tema que para muitos, né, assusta. Não quero fazer direito tributário porque eu vou ter que mexer com contabilidade. Então ele traz a obra assim de uma maneira muito objetiva, tanto é que é um tema desafiador. Olha só, a obra é bem concisa mesmo, mas sem perder a profundidade do conteúdo. O professor também fez essa semana um projeto de vídeos lá no canal dele no YouTube. Então, como já tem o perfil dele aqui para vocês, sigam o professor e verifiquem, porque as aulas estão extremamente excelentes, tá? Ele deixou um conteúdo de qualidade disponível gratuitamente com questões muito relevantes, especialmente agora no período de pandemia, tá? Ele é professor, ele é advogado, já foi conselheiro do CARF, vai falar, vai se apresentar um pouquinho sobre a experiência profissional dele e nos esclarecer essa relação do direito tributário com a contabilidade, explicar para a gente se é essencial o advogado que atua neste segmento ter noções básicas de contabilidade, como isso reflete para orientação de clientes e tudo mais, e com certeza, sem sombra de dúvidas, eu sei que a gente vai aprender muito nessa oportunidade aqui que nós temos, tá? A live vai ficar salva no IGTV para depois as outras pessoas que não tiveram oportunidade de assistir, que elas possam acompanhar também esse trabalho. Então, assim, fica à vontade, professor. Sou todo ouvidos, eu e todos que estamos te acompanhando. Ah, que bom, Brasil. Então, obrigado pelo convite novamente. Eu sigo o seu trabalho, tá, Beatriz? Então, tá de parabéns. Aliás, parabéns pelo lançamento do seu livro, né? Eu acho bacana. Sei que dá um trabalho, né? Fazer todo esse projeto e depois e dá orgulho, né, de ver ele sendo lançado e vendo a repercussão. Estou vendo que está tendo uma repercussão positiva muito grande, né? E você está de parabéns, continua assim. E teu canal também, eu tenho seguido também, tenho acompanhado. Você está de parabéns, continua aqui. É importante a gente divulgar conhecimento. Aí falar um pouquinho da minha experiência, né? Como que eu aprendi contabilidade, né? Eu comecei em 92, que eu fui trabalhar numa empresa de auditoria, no caso a Pricewaterhouse, né? Agora é PricewaterhouseCoopers, né? E eu tinha me formado, montei um escritório com dois amigos, daí a gente ficou um ano e meio, mas começo de carreira aquela coisa, começa bem, mas depois não dá muito certo. E aí eu achei que era melhor enveredar para a carreira empresarial, que eu achei que trabalhando com empresa seria uma coisa mais interessante e tributário seria realmente uma coisa bastante interessante para poder trabalhar. Eu comecei a mandar vários currículos para várias empresas, e aí tinha um anúncio fechado no jornal, me chamaram para fazer entrevista, e eu comecei a fazer entrevista, eu não sabia que ia trabalhar nessa empresa de auditoria. E aí fiz todo o processo de seleção, aquela coisa toda, ninguém sabia, aquele mistério, e aí cheguei no final, fui um dos escolhidos, e aí na hora da entrevista final, o sócio da área, mais um gerente, falou, você gosta de números? Eu falei, eu gosto, né? Sempre gostei de matemática, nunca tive problema. Falei, não, porque você vai aprender contabilidade. Então você vai ter que saber fazer contabilidade, vai fazer um curso de um mês e tal,
Ah, bacana, né? Todo feliz. Aí fiquei sabendo qual era a empresa, na época eu nem sabia quem que era, fui pesquisar depois, e aí falei, poxa, que bacana, eu vou trabalhar numa empresa grande, né, de auditoria e tal, e eu fui trabalhar na área de consultoria tributária da Price. E aí fiz o curso de contabilidade durante 30 dias, né? E aí, assim, é um choque, né, Beatriz? Assim, quem começa a trabalhar, estudar contabilidade, mas quem tem formação jurídica, que eu nunca tinha mexido com contabilidade, você começa bacana, você vai vendo a questão de princípios, legal, fundamentos, lei das SAs. A hora que entra no débito e crédito, aí você fica traumatizado, porque se a pessoa não consegue te explicar de uma maneira didática como é que funciona o débito de crédito, trocar o termo débito e crédito por origem de aplicação, né? Ou de onde vai, para onde vai, vem o recurso, você fica meio que boiando, né? Porque daí o lançamento não fecha. E aí eu fiquei fazendo aquele curso um mês, assim, só que para mim não fazia muito sentido. Tanto é que quando eu fui começar a trabalhar em campo, muita dificuldade, né? E aí depois uma hora fechou, né? O Tico Teco, ele se ligou, porque daí eu comecei a ver na prática aquilo que eu aprendi na teoria. Então, eu comecei o que a gente fazia na consultoria tributária? A gente revisava o cálculo do imposto de renda das empresas. Então, a gente ia lá para fazer a revisão do imposto de renda, e aí, com o imposto de renda, você tem que saber contabilidade, né? Porque a informação vem da contabilidade. Receita, despesa, o que adiciona, o que exclui. E aí eu comecei a fazer o link, né, do que era importante, do que isso que era importante para poder fazer sentido para mim. Fiquei 2 anos trabalhando na empresa de auditoria, só que daí eu queria voltar a advogar, né? Porque na auditoria eu ia continuar fazendo esse tipo de trabalho, de auditoria mesmo, de revisão de impostos. Falei, não é para isso que eu me formei, eu quero advogar. E aí comecei a procurar outros locais, e aí um escritório muito grande aqui de São Paulo me chamou para trabalhar. Fui fazer entrevista. E aí o que me ajudou a entrar nesse escritório foi de saber contabilidade, porque eles estavam desenvolvendo a área de consultoria tributária. E foi ali que o contencioso tributário, né, o escritório viu que ia ter uma queda, porque as grandes teses estavam começando a ter diminuição, e as empresas estavam procurando mais os escritórios para fazer preventivo, consultoria e fazer planejamento tributário. E quem tinha esse conhecimento contábil tinha o diferencial. Eu fui contratado junto com outro rapaz que mexia com indiretos e eu mexia com diretos, né? E fomos trabalhar com um rapaz que foi gerente de outra empresa de auditoria também, e a gente desenvolveu o escritório. Então o escritório, quando eu fui trabalhar lá, tinha 27 advogados, aí depois de 3 anos passou a 100 advogados, né? E aí o departamento de consultoria cresceu bastante e foi se desenvolvendo. E aí em 95, o que acabou acontecendo? Essa pessoa que trabalhava, que era meu chefe, me convidou para ajudar ele a dar um curso de contabilidade para advogados. Vamos montar? Vamos fazer tal. Só que assim, você vai ser assistente. Então, como assistente, você vai só ajudar a tirar dúvidas, ajudar a fazer exercício, aquela coisa assim de monitor. Bacana, né? Então, tranquilo, não vou ter muito trabalho. Só que assim, como a vida, como eu diria, a vida nos dá às vezes presentes que a gente não espera, né? Esse rapaz teve que viajar no meio do curso. Então, ele deu a primeira aula, e na segunda aula, né, ia ter um outro professor, esse outro professor não pôde, porque ele também era ocupado, aí eu caí de paraquedas, né, falei, você vai ter que dar aula. E aí, de repente, do nada, né, foi uma loucura, né, Beatriz, porque assim, eu tive que preparar a aula, assim, faltando 3 dias para dar aula, e aí fui, e aí aquela loucura, porque assim, uma coisa é você, eu tenho conhecimento, eu sei, outra coisa é transmitir esse conhecimento. Então a primeira turma foi um desastre, né, porque era a época da transparência ainda, que não era hoje que você põe PowerPoint, Datashow, toda aquela tecnologia. Você pegava a transparência, ia na copiadora, tirava a cópia, ia lá, retroprojetor, colocava lá. E assim, daí você fica nervoso, daí derrubei água na transparência, a transparência ficou borrada. Sei que foi um desastre. E assim, no começo, o que acontece? Quando a gente não tem a didática e a experiência, você fala muito rápido. Eu tinha esse problema, né? Falar muito rápido. E assim, de tanto uma amiga minha me criticar, porque ela tinha um curso de treinamento, ela falava, Pedro, você está falando muito rápido, a pessoa está reclamando. Eu comecei a me policiar, aí você começa a aprender a respirar, a passar didático. E assim, essa primeira turma foi assim, traumatizante, eu falei, não vou dar mais aula, puxa, eu não quero mais, nossa, eu estava pensando em largar o magistério. Aí a gente foi para a segunda turma, aí você começa a melhorar, você aprende com os erros, né? E aí, qual que é a minha maior preocupação? Né? Me colocar no lugar do aluno, né? Porque eu acho assim, se a professora também, né, deve sentir isso. Eu acho que uma grande sacanagem
o aluno que nem ele pagar por um curso, chega lá o professor, ele não está preparado para dar o curso, né? Aí ele não tem didática, ele não consegue transmitir, e você fica frustrado porque você não consegue aprender. Então, eu me coloco no lugar do aluno. Então, assim, como eu apanhei muito para aprender, eu falei assim, o que o aluno precisa saber? Então, qual que é a primeira diferencial que eu procuro dar nas minhas aulas? É transformar a linguagem da contabilidade numa linguagem jurídica. Então, demonstrando, por exemplo, ó, tudo isso está na lei, a lei das SAs, da base, do fundamento. Então é importante para você aprender a contabilidade, porque está na lei, você vai ver, pegar na lei das SAs e falar numa linguagem jurídica. Então, mostrando a importância. Ó, imposto de renda, por que é importante você aprender imposto de renda? Porque, né, a contabilidade com imposto de renda. Porque a informação está na demonstração de resultado, está no lucro. No PIS/COFINS, vamos discutir a questão de insumos. Se você não sabe custo, você não consegue visualizar no balanço ou uma reunião de clientes, onde você vai verificar onde está o insumo. Então, saber a contabilidade ajuda bastante. Então, assim, eu estou dando aula de contabilidade desde 1995. Então, assim, eu dava aula assim, presencial, então 30, 40 alunos, né? Eu pegava geralmente a parte um pouco mais difícil, que é explicar estoque, explicar custo, explicar, né, a questão de ativo imobilizado. Então, assim, e para eu poder atrair a atenção do aluno, você tem que transmitir uma didática, com exemplo. E assim, né, eu procuro me mirar nos seguintes exemplos, professor de cursinho, né? Por que o pessoal adora o professor de cursinho? Por que o pessoal adora o professor de cursinho? O cara vai lá dar show, porque ele fala de exemplo, ele fala de coisa prática. E assim, como assim, eu acabei também pegando muita experiência de julgamento agora, né, e trabalhando muito com planejamento tributário, ajudando a empresa, então assim, a gente enriquece as aulas, trazendo exemplos práticos para os alunos. E assim, depois de tanto da aula, eu já sei o que o aluno vai perguntar. Então, eu já sei qual que é a dúvida do aluno naquela matéria. Então, por exemplo, eu já sei que essa parte do débito e crédito, ele vai ter essa dúvida aqui. Então, às vezes, eu já antecipo a resposta do aluno, então você vê que, às vezes, as minhas aulas tem participação, o pessoal pergunta, bacana, e eu gosto de trazer a participação, mas muita coisa o pessoal eu já respondo durante a aula, porque eu já sei o que ele vai perguntar. A gente sabe, né? Dando esse curso durante muito tempo, você já sabe mais ou menos onde que são as dúvidas dos alunos, né? E procuro sempre dar essa atenção, dar esse foco para eles, né? Então, assim, essa foi a minha experiência, né, dando aula de contabilidade. Então, eu fiz sempre esses cursos, né, de contabilidade introdutória para advogado, que geralmente são 5 ou 6 aulas, que eu dou de 4 horas cada aula, né, que vai desde a parte introdutória até a parte um pouquinho mais intermediária, né, do curso, no qual a gente procura dar essas noções básicas para os alunos, né, e foi bacana. O ano retrasado, uma colega minha me chamou para dar esse curso, a gente fez até um circuito itinerante, né, que a gente viajou várias cidades do Brasil, e é bacana, porque assim, não é só o advogado da área tributária que vem fazer meu curso. Então, já tive advogado da área trabalhista, área civil, área criminal. E é bacana depois de você ver no final, o pessoal vir falar com você do tipo, olha, bacana, eu aprendi muito com você, você me abriu os olhos, agora eu posso sentar com o contador e conversar com ele. Porque qual que é, às vezes, o problema, às vezes, que eu vejo com o advogado? Quem não conhece, né, na hora que você vai sentar numa reunião envolvendo um tema tributário, você vai estar lá com o diretor financeiro, dono da empresa, e geralmente tem o contabilista, né? E o contabilista, se ele está meio que incomodado, né, com a sua presença, porque ele acha que você vai roubar o cliente ou você vai apontar um erro, ele começa a querer te testar. Então, se você não souber contabilidade, você fica um pouco, às vezes, sem chão, né? E, às vezes ele vai falar uma coisa, e começa, debita, acredita, você não acompanha o raciocínio, você fica meio perdido, e você fica um pouco vendido ali no meio da reunião. Então, e você vai falar na linguagem que ele entende. Aí você traz o contador para o seu lado. Você valoriza o trabalho dele e fala, olha, o que você está fazendo é importante, assim, assim, assado, mas ó, você está vendo por esse outro ângulo? Será que se a gente fizer dessa maneira não vai ser legal? Será que a gente não pode trabalhar junto, e um ajudando o outro? Então, você traz o contabilista para o seu lado, e aí você consegue fazer o trabalho fluir melhor. E aí o diretor financeiro entende o que você está falando, né? Porque qual que é uma grande reclamação que eu tive de vários diretores jurídicos ou diretores de empresa, né? Fala, Pedro, eu gosto de trabalhar com você porque você é objetivo. Porque você vai me dar um parecer, você não vai fazer um parecer de 100 páginas, você vai fazer um parecer de 10 páginas, no qual eu vou entender o que você está falando, você vai no ponto. Tanto é que quando eu saí do escritório que eu trabalhava, eu fui para o outro, e meu trabalho, antes de sair para
para o cliente, eu tinha que passar para a revisão de um outro colega, e ele enchia de linguiça, né? Colocar o juridiquês. Aí o pessoal reclamava, falava, Pedro, o que mudou? Por que você mudou o seu estilo? Eu falava, não, eu explicava, eu falava, não, Pedro, eu não quero esse tipo de parecer, porque não atende aquilo que eu estou querendo, eu quero uma coisa objetiva. Sabe que você pode mudar? Eu tive que voltar, né, para fazer o trabalho da maneira que eu fazia. Né? Então, isso aqui acabou, eu diria assim, a contabilidade me ajudou muito a fazer isso. Né? E aí, assim, eu não fui fazer especialização em direito tributário como todo mundo vai fazer. Né? Porque, assim, tributário eu já tinha uma boa noção, eu falei assim, eu tenho que aprender alguma coisa que vai me agregar conhecimento e diferenciação. Então, a primeira coisa que fui fazer, direito empresarial. Fui aprender societário, né, contratos. Porque, assim, como eu trabalhava muito com regulação societária, então, corporação, cisão, planejamento tributário, estruturação ágil, eu tinha que ter uma boa base societária para fazer isso. Eu fui fazer esse curso de especialização. E depois fui fazer um MBA em controladoria, na FEA USP. E aí, eu era o único advogado na turma, né? Aí, assim, consegui fazer o curso, aquela coisa toda, mas assim, finanças, matemática financeira, era uma coisa que para mim também não era o meu dia a dia. Aprendi e isso me ajudou muito a poder ter diferenciais no mercado, né? Então isso que ajudou bastante, né? E o livro, né? O livro foi, como é que surgiu o livro, né? De tudo isso, né? Aí de repente, eu acho que tem que fazer alguma coisa, né? Assim, já dei tanto esse curso, né? Acho que tem que deixar isso para as pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento, né? E aí o meu amigo tem uma editora, conversei com ele, falei, Pedro, faz que eu vou publicar, porque essa é uma matéria que não tem, né? Assim, você tem pouca coisa escrita, né? Ou é mais para contador mesmo, para administrador, e para advogado você tem uma ou outra obra assim, que você possa pegar. E eu sempre escrevi desse jeito, tá, Beatriz? Livros mais curtos, de 100, 150 páginas no máximo, porque eu quero que a linguagem seja o mais didática e objetiva possível para que a pessoa possa entender. Né? E aí acabou eu fazendo o livro e acabei editando. Né? E agora, com esse negócio de pandemia, eu também deu vontade. Eu vou fazer alguma coisa também para poder compartilhar com o pessoal, né, que está todo mundo em casa, o meu conhecimento. Né? E aí, acabei gravando alguns livros. Se você ver, os primeiros livros são horríveis, né, porque a qualidade de imagem é muito escura, né, não tem edição nenhuma. Comecei a fazer, aí a gente começa a tomar gosto, né? Assim como você, que tem bastante vídeo que você acaba filmando, acabei tomando gosto. E acabei fazendo uma programação, então eu tenho, acho que até agosto, eu tenho 40 videoaulas aí que eu vou acabar colocando, são uma videoaula por semana, no qual eu procuro trazer de uma maneira bastante didática e objetiva esses temas que são relevantes para o advogado. Né? Então eu escolhi os temas que eu acho mais importantes. Eu não vou falar de todos os temas, que eu acho que tem muita coisa que não interessa para a gente que tem formação jurídica, mas eu coloquei as coisas que são mais interessantes. E assim, né, tanto você recebe críticas positivas, de pessoal apoiando, achando legal, como pessoas falando, por que você está colocando esse conteúdo grátis, né? Por que você não faz uma coisa paga? Eu falo, porque eu não tenho interesse em ganhar dinheiro com isso, né? Porque assim, é um conhecimento que a gente vai colocando, e aquela coisa, né? Com tudo isso, acho que muita gente deve ter esse sentimento. A vida é tão assim, tênue, né? De repente você pode estar aqui hoje, né? Estamos aqui hoje conversando, de repente vem uma doença dessa, você não está mais aqui. E aí o que você deixou de bom para as pessoas, né? E esse conhecimento todo que a gente adquiriu, você tem que deixar, né? Então acho que é uma coisa que tem que fazer. Então é isso que eu acabei, por isso que eu acabei fazendo o canal e acabei divulgando esse tipo de informação, né? Espero que as pessoas tenham gostado, sei que você tem assistido, tem gostado bastante. Estou aberto a críticas construtivas são sempre bem-vindas, né? Então essa foi minha trajetória aí na contabilidade, né? Então eu acho que seria mais ou menos isso que eu teria para colocar para você. Então, se quiser colocar alguma Bem pergunta. legal, professor. Bem legal. Vou aproveitar, né, a oportunidade aqui, até pelas algumas pessoas depois que irão assistir, que estão atuando aí, especialmente na área tributária. Um dos vídeos bem bacana que eu considerei, eu até publiquei nos meus stories que eu falei que você fechou com chave de ouro aquele curso que você disponibilizou no YouTube, foi a respeito da discussão, né, de tributos, como você faz a contabilidade de tributos que estão sendo discutidos judicialmente. Isso fez eu refletir um pouco sobre essa questão contábil agora no período que a gente está enfrentando da pandemia,
com dúvidas muito pontuais das empresas em como proceder, como fazer, como contabilizar, como, né, bem Sim, prático mesmo. E eu acho que mais do que nunca esse momento está sendo exigido do profissional, especialmente do advogado, um pouco de conteúdo extra na bagagem profissional, porque para dar uma consultoria, para chegar a alguma conclusão, inevitavelmente, pelo menos eu percebo, né? Inevitavelmente uma consultoria agora está exigindo do profissional noções básicas sobre isso, porque ele não quer saber só a questão do resultado jurídico daquela demanda, mas como ele vai operacionalizar isso. E eu estou falando de empresas, por exemplo, que não têm um bom, relacionamento com a própria contabilidade. Eu percebo aqui, pelo menos na minha região, no meu município, tem muito comerciante que ele sequer sabe o faturamento da própria empresa. Então ele fica muito perdido nessas questões. A contabilidade, né, os responsáveis não tem paciência de passar para ele qual que é a informação correta, o que está acontecendo, não tem transparência, como por exemplo eu tenho com os meus clientes. Falo, olha, saiu tal decisão assim, então aconteceu isso no teu processo, não tem essa transparência. E aí ele recorre a você, que se você é acessível, então ele vai querer alugar você de fato e querer esclarecer todas as questões. Então, assim, na tua experiência e diante agora do momento que a gente está enfrentando de pandemia, essas realmente foram as demandas na parte contábil, de operacionalizar e fazer uma boa gestão dos recursos na contabilidade? Como é que está sendo a sua experiência nesse período de pandemia? Essa preocupação sempre teve, né, Beatriz? Assim, desde 2007, quando teve aquela mudança com a nova a Lei 11.637, que mudou a contabilidade, que aí as normas internacionais de contabilidade começaram a ser aplicadas no Brasil, o que acontece? Mudou a contabilidade. Então, o contabilista teve que reaprender como fazer a contabilidade. E aí, com a questão de governança corporativa, que as empresas estão tendo obrigado a fazer, e o cruzamento eletrônico de informações, então, hoje SPED contábil, SPED fiscal, né, eles se informam, e aquele compartilhamento de informações entre fisco estadual e fisco federal, né, então, o que acabou acontecendo? Não tem mais como você ficar sonegando como você sonegava no passado. Então, o empresário, qual que era a preocupação dele, né, antes? Contabilidade é só para cumprir tabela. Eu vou preencher os dados contábeis, vou entregar as obrigações acessórias, o meu lucro contábil é sempre negativo e o meu lucro gerencial é positivo. Só que daí, com esse cruzamento de informações e o pessoal começar a pedir CPF na nota fiscal, acabou, né? Porque não tem como você fazer mais esse tipo de coisa. E aí, o que acontece? Frente às empresas grandes, elas viram com aquela necessidade de controle, porque as auditorias começaram a cobrar, começaram a ter a questão da transparência, daquela questão da informação, né? E aí, assim, o médio empresário pequeno é que realmente você tem esse tipo de problema, né, Beatriz? Porque o que acontece? O cara, contabilidade para ele é uma coisa que meio que não é tão importante assim. O negócio é fechar o faturamento, ele pagar as contas e está tudo certo. Ele pega o contador dele lá, o que vai fazer? Vai optar pelo simples, que dá menos trabalho, eu tributo pelo faturamento e acabou. Eu lembro que eu dei curso para vários revendedores de uma grande empresa de farmacêutica aqui em São Paulo, né? E a gente visitou praticamente quase todos os estados, né, do Brasil. E aí era engraçado que você se reunia com aqueles empresários e todos falavam simples, né? E todos com um padrão de vida fantástico. E você mostrava para eles, olha, se você está no simples, o que acontece? Você vai pegar um percentual do seu faturamento e vai ter que pagar imposto. Imagine, né? Se o seu percentual de faturamento se pegar 5%, 6%, não é a margem de lucro da empresa. E aí você mostrava para ele, e a gente fazia simulações de lucro real, lucro presumido e no simples, aí muitos olhavam para mim e falavam, caramba, na verdade eu tô quebrado, porque a minha margem de lucro não é essa. E meu contador nunca falou isso. Eu falei, lógico que nunca falou, você nunca valorizou ele, que você paga um salário mínimo para ele, como é que ele vai te prestar um serviço adequado, né? E aí, com essa questão de cruzamento de informação, de fisco começar a atuar, fisco começar a aumentar, aí você vê que muitos empresários começaram a se preocupar com isso. E aí também tem a questão de empresas familiares que passaram a ser sucedidas, né? Então você vê filhos, netos e bisnetos assumindo a gestão, e aí ele vê que a empresa está quebrada, porque o pai nunca se preocupou em recolher tributo. Né? E aí você tem que realmente fazer. E agora com a pandemia, né, Beatriz, o que acontece? A coisa realmente deu sinal de alerta vermelho. Por quê?
você não está vendendo, você não está faturando, você está tendo custo, né? Você está tendo um monte de despesa. Então, como é que você vai fazer para pagar os impostos? Ah, você está no simples, né? Ou você está no presumido. Mas você não tem lucro, como é que você vai pagar? Né? Como é que você faz para reverter isso? Então, o que eu tenho verificado? O pessoal está preocupado mesmo, né? Porque, assim, tem muita coisa, assim, porque é uma nova mudança, né? Que nem outro dia a gente fez uma live para falar dessa questão de é, álcool gel e equipamento de segurança, né? Que até então não era um item tão significativo, hoje passa a ser. Então, como é que fica isso para a empresa? Isso é uma despesa, não é uma despesa necessária? Isso é insumo para PiscoFins? Então, o pessoal está tendo muita demanda em relação a isso para poder solucionar, né? Então, assim, na verdade, isso tudo está ressaltando uma preocupação que já se existia antes, mas, assim, a contabilidade realmente, ela é um instrumento muito importante para o empresário, para ele tomar a decisão, e é o que você falou, né? O contabilista, às vezes, ele está lá naquele mundinho dele, né? E às vezes o empresário não dá muito valor, só vai lembrar dele quando realmente precisa, quando não deu lucro, por exemplo, ou quando veio o fiscal atuar, e aí ele realmente vai atrás daquela informação, né? E para a gente que é advogado, né, que você faz às vezes a interconexão entre esses dois mundos, né, é importante você saber a contabilidade para poder conversar nessa linguagem para poder facilitar a vida de todo mundo, né? Então, o senhor acha que quando a gente tem noções básicas, introdutórias da contabilidade, isso facilita até mesmo a gente fazer parcerias até com Sim, contadores, uma sim, sim, consultoria, né? Eu acho essencial para a questão de planejamento tributário. Eu sim. acho que é uma coisa que é inerente você saber contabilidade, enfim, eu não sei, eu nunca fiz um planejamento tributário na minha vida, né? Mas eu imagino que para fazer um planejamento tributário, a profundidade tem que ser muito grande na contabilidade. Eu não sei se você pode me falar sobre isso, Não, mas eu acho tem. que a mera superficialidade de conceitos básicos já não adianta para um planejamento tributário, por exemplo. Não, não, não adianta, Beatriz, porque o que acontece? Aquele advogado de tese tributária, né? Porque até então, o que a gente tinha muito no passado? Você ganhava uma liminar, ganhava um processo no Poder Judiciário, quando você discutia princípio. Legalidade, anterioridade, segurança jurídica, aquilo ali. Hoje não mais, né? Porque assim, quando o fiscal vem e autua uma empresa, você pega um termo de verificação fiscal, principalmente na área federal, você tem, às vezes, 100 páginas de termo de verificação fiscal. O fiscal fez um livro, né? Ele pegou todo um arrazoado e ele vai na contabilidade, ele vai fuçar a contabilidade, ele pega as informações e, às vezes, assim, um erro da empresa na contabilização de uma operação ou numa informação, esqueceu de contabilizar a informação, aquilo é o ponto que ele vai para poder fundamentar o auto de infração. Né? Então, conhecer contabilidade hoje, para quem milita na área tributária, eu diria, é essencial, porque assim, não tem como você discutir, por exemplo, uma operação de ágio sem ter noções de equivalência patrimonial de investimento. Então, tem que saber. E não tem como você fazer um planejamento tributário, por exemplo, vamos fazer uma cisão de empresas, vamos fazer uma incorporação de empresas. Você vai ter que olhar balanço, você vai ter que olhar contrato social, estatuto social, porque você vai ter que verificar a situação patrimonial da empresa antes e depois do que você vai propor. Por quê? O empresário, na hora que você vai propor um modelo, ou em muitos casos, né, você vai ratificar aquilo que ele está querendo fazer, em muitas situações, o advogado ele é contratado por quê? Porque eles já fizeram esse trabalho internamente, junto com o contador, junto com o jurídico interno, e aí eles trazem para o advogado, né, para poder você validar, ou seja, está correto o que estou fazendo? Você aprova esse tipo de operação, e aí se você não tiver noção, não adianta. Eu fui às vezes, chamado muitas vezes para poder trabalhar, porque eu conheço contabilidade. E às vezes fazendo o trabalho que o contador deveria fazer. Porque o contador tem aquela noção geral, né? Agora, assim, você já vai aquela noção mais aprofundada, que você já sabe o que é importante você ver para fazer aquela reestruturação societária, por exemplo. Então, entender contabilidade ajuda bastante, viu, Beatriz? Porque você consegue ter esse tipo de visão, né, um pouco mais abrangente que o professor Marco Aurélio Greco fala, né? Você vai ver o filme como um todo, né? Você não vai ver só aquela cena, você vai olhar o filme como um todo, aí você consegue verificar como é que vai ser o resultado final. Perfeito. E eu também assisti aquela live que o senhor fez sobre com João Paulo Lira no YouTube.
e o senhor falava sobre a questão de que o advogado que atua no contencioso judicial não é a mesma coisa do que o contencioso administrativo, que existe uma diferença na atuação em cada seara. E eu queria que o senhor comentasse a respeito da atuação no administrativo. Perfeito. Então, Vai. no administrativo, o que acontece, né? Normalmente, o advogado, ele é o auto de infração já foi lavrado, né? Aí a empresa te chama para você poder fazer a impugnação, né? Aí você trabalha na impugnação, e o que é o ruim disso, né? Você às vezes tem 10 dias para poder fazer uma defesa. Não tem como fazer uma defesa bem feita nesse trabalho. Imagina um auto de infração de 60 laudas que tem 10 pontos discutidos, que vai desde glosa de despesa até nota fiscal inidônea e responsabilidade do administrador. É impossível você fazer um trabalho decente nesse tempo, né? Então, o ideal que eu sempre falo para os meus clientes, chama a gente no começo da fiscalização. Quando você recebeu a intimação fiscal, já começa a ler o trabalho. Por quê? Você vai pegar aquele documento, ver o que o fiscal está querendo, aí você vai meio que direcionando naquilo que foi interessante. É jogo de xadrez. Então, você vai respondendo aos poucos, porque geralmente a pessoa fica desesperada, tem 5 dias para atender aquela termo de intimação fiscal. Não, calma. Responde dentro de 5 dias, pede uma prorrogação de prazo, depois você vai entregando a documentação e você vai fazendo, né, o atendimento à fiscalização. Por que é diferente o atendimento? Porque muitas coisas o fiscal está vendo o que? A contabilidade. Então ele vai ver um balanço patrimonial, ele vai pegar a informação de uma solução de resultado, ele pede razão contábil, ele pede o livro de apuração. Então, com base nessa informação que a empresa vai entregando e vai fazendo o atendimento e o advogado podendo ajudar, isso facilita, no caso, se houver uma atuação fiscal, né? Então, mas às vezes a gente é contratado só depois que aconteceu tudo. E acontece em muitas situações, de a gente pegar o auto de infração e ver que a empresa entregou coisas que não devia. Aí você não consegue, né, remendar no meio do caminho, porque a informação já foi prestada. Então você não tem como dizer que aquilo não é verdadeiro. E aí, sim, o trabalho do contencioso administrativo, por que é diferente? Como o contencioso administrativo, geralmente, quem vai julgar é um fiscal, depois chega lá no CARF, são fiscais e conselheiros contribuintes. Envolve muita prova, e essa prova vem da onde? Vem da contabilidade. Então, não dá para fazer, por exemplo, que nem no contencioso judicial, uma petição inicial, só falando em princípios constitucionais, ou só em direito material. Você tem que ir no fato. Por exemplo, o fiscal está questionando essa nota fiscal. Então, por que essa nota fiscal está sendo questionada? Ou por que eu estou falando que ela é verdadeira? Por causa disso, 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 disso. Porque tem um contrato, tem a prestação de serviço, houve pagamento, né? Isso aqui decorre dessa operação. Então, você vai trazendo informações, né, e fatos, que isso vai fazendo ajudando naquilo na hora do julgamento. E no judicial, geralmente o juiz também, como ele também não tem muito conhecimento contábil, para ele acaba não sendo muito importante. Mas eu tenho visto hoje, tem muitos juízes, muitos desembargadores, ministros do STJ, se pegar a doutora Célia Regina Costa, né, que é uma tributarista, né, você vê que ela vai no ponto, ela estuda, ela vai, né, na questão mesmo. Outro dia eu dei uma palestra junto com o Renato Becho, né, que é especializado em cooperativa, e a gente conversando, e ele falou assim, olha, Pedro, saber contabilidade, até para mim que é juiz, é fundamental, porque assim, vem muita questão lá envolvendo contabilidade. Se eu não souber contabilidade, eu não consigo fazer um bom julgamento. E a gente vê, né, algumas pérolas que o judiciário às vezes profere aí em decisões, porque falta o conhecimento contábil para o juiz, né? Falta aquele conhecimento de fundamento para poder fazer. Então essa, eu diria assim, seria as diferenças que eu acho que é importante, né, para poder você advogar bem no contencioso administrativo. Tem que saber bem contabilidade, porque você vai buscar muita informação na contabilidade para poder suportar as defesas administrativas que as empresas acabam fazendo. É bem importante, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, entender essa diferença, somente se você quer começar a atuar com direito tributário e está indo escolhendo para qual caminho você seguir, né? São atuações distintas e aí você vai aonde você acredita que tem uma maior identificação, né, Sim, professor? sim. Eu acho que a gente vai onde o nosso coração bate, Sim, bate sim, mais sim. forte. Não, eu costumo E falar, né, Beatriz, por exemplo, vários colegas, né, vêm conversar desde o começo de carreira. Eu falo, você quer ser
você quer ser clínico geral ou você quer ser cirurgião plástico? Ou você quer ser cardiologista? Então, o clínico geral é aquele cara que quer fazer de tudo. Então, ele vai, né, se meter a fazer tudo. Ou você se especializa em algum tributo. Então, você vai ser bom nos diretos, por exemplo. Ou você vai ser bom nos indiretos, né? Porque, assim, mesmo no tributário, não tem como você saber tudo. Então, eu confesso para você, indiretos não é a minha especialidade. Eu tenho noções, tudo, mas, assim, não é a minha especialidade. Tanto é que se alguém me chamar para responder uma coisa de diretos, eu não vou conseguir responder adequadamente como eu faço nos diretos. Eu prefiro fazer diretos, porque eu acho que eu tenho mais facilidade. E é para a gente também. Então, para quem está começando agora, que conselho que eu dou? Né? Procura se especializar em algum tributo. Né? Então, eu gosto de ISS, então se especializa no ISS. De IPTU, por exemplo. Então, vai ser especializado nisso. Eu gosto de imposto de renda e contribuição social. Se especializa, estuda a contabilidade. Porque tem um campo, assim, todos os tributos têm um campo tão vasto aí para você trabalhar. E se você for clínico geral, você não é bom em nada, né? Então, não adianta nada, né? Exatamente. Tem cada tema, né, do direito tributário, ele tem um leque imenso de informações que não dá para ser generalista, né? Eu acho muito importante, até mesmo para você criar sua autoridade, sua referência. Por exemplo, eu penso em contabilidade no direito tributário, eu já me refiro ao senhor. Então, você construiu essa autoridade, né, com o tempo, com as suas obras, com seus cursos, suas participações em palestras, né? Assim como, por exemplo, algumas pessoas me associam quando o tema é direito tributário direcionado para o exame da ordem. E assim a gente vai construindo a nossa autoridade, exatamente, Sim, escolhendo um sim. nicho de atuação e se especializando naquilo. E, por fim, a não ser que as pessoas que estejam nos assistindo tenham alguma outra pergunta, eu queria saber a respeito da responsabilidade que nós, advogados, temos quando vamos fazer prestar uma consultoria, alguma coisa que envolva noções de contabilidade. Tem algum receio, algum alerta que o senhor tem a fazer quando a gente começa a mexer com informações da contabilidade, dar opiniões, né? Eu acho que o senhor falou isso na última aula lá do seu curso gratuito lá do YouTube, a respeito de reversão, é Tá, um... reversão de provisão, no caso, né, Beatriz? Isso, reversão de Isso. provisão. Você estava Não, falando da responsabilidade de isso. orientar o Isso, empresário. isso. É porque acontece, né? É, como a gente tem formação jurídica, assim, nós não estamos autorizados a dar opinião contábil, né? Então você vai dar uma operação jurídica que envolve uma questão contábil, por exemplo, envolvendo imposto de renda, por exemplo, questão de dedutividade de despesa, a tributação da receita, porque é uma questão tributária e envolve questão jurídica, né? É lógico, tem que passar pela contabilidade para poder dar esse tipo de opinião, né? Então, eu diria, você não infringe qualquer responsabilidade do ponto de vista de entrar na seara do contador. Mas, no caso nosso, o que é que eu acho que eu sempre alerto, né? Fatalmente, quando a gente está discutindo uma questão contábil, fatalmente você tem que falar sobre aquela questão. Devo provisionar ou não devo provisionar aquele valor que está sendo discutido? Ou seja, eu devo manter aquela obrigação no passivo ou posso não contabilizá-lo? Porque é lógico, o que o empresário vai querer fazer? Não contabilizar porque não gera despesa, não gerando despesa tem lucro maior, eu vou distribuir mais dividendos para o acionista. Ou se eu sou o diretor, o que vai acontecer? Eu tenho uma gratificação maior, eu vou poder ter mais gratificação porque o meu resultado foi melhor. Então, se você perceber, Beatriz, tem muitas empresas e qual que é o ganho dela? Não é o ganho na operação. É o ganho aonde? É o ganho no ganho tributário. Por quê? Ele lá entrou com uma ação judicial, ganhou uma liminar, ganhou uma sentença, na qual ele quer reconhecer aquele crédito tributário, reconhecer o crédito tributário é receita, a receita gerou lucro, eu vou ter bônus maior aquele ano. Um exemplo que eu gosto sempre de trabalhar é o caso do Banco Pan-Americano. Né? O Banco Pan-Americano, qual foi o grande problema ali? Ele tinha lá contas a receber, que ele vendeu para um terceiro, e era para reconhecer um prejuízo na cessão desse ativo. Aí o que acabou acontecendo? Eles não reconheceram abaixo desse valor. Aí gerou um lucro, e um lucro que não existia. E aí o que acabou acontecendo? Os administradores e acionistas receberam um lucro que não existia. Fez todo aquele trabalho de intervenção, por quê? Porque o balanço deles estava não refletindo a realidade, né? Aí que acabou acontecendo. Como é banco que envolve economia popular, né, de investidores, correntistas, o banco tem uma responsabilidade maior naquele tipo de informação. Então, você vê
a responsabilidade do administrador, às vezes do advogado e do próprio contador numa informação de uma operação não reconhecida. E para a gente, qual que é a grande preocupação, Beatriz? Quando o cliente pede uma carta de auditoria, né, o que geralmente o pessoal faz? Põe para o estagiário responder aquilo. Então vai ser possível, remoto e provável. Né? E ele faz aquilo sem nenhum critério. Né? Então ele vai simplesmente olhar aquela tese como é que está no Poder Judiciário, se tiver decisão favorável lá no Supremo, no STJ, põe como provável de ganhar, se não tiver decisão remota, e com isso responde para o cliente. O que o cliente vai fazer com aquela carta de auditoria? Ele vai olhar aquilo, se tiver possível ou provável, ele vai falar com a auditoria e vai pedir para a auditoria baixar aquele valor da provisão do passivo. Né? E aí, com base aqui, nessa carta de auditoria, que o advogado assinou, sem revisar que o estagiário que fez, só que é responsabilidade. E aí o que vai acontecer, Beatriz? Daqui a alguns anos, vem o fiscal e autua. Olha, cadê a provisão no balanço? Não tem? Então eu vou cobrar o imposto. Aí vem tributo principal, multa e juros, e dependendo da questão, vem com multa qualificada. E aí, né, e aqui geralmente acontece quando? Daqui a 4 anos, 11 meses, 29 dias, né? Aquele administrador não está mais na empresa, porque geralmente o administrador fica 2 anos no máximo, e aí o novo nem sabia o que estava acontecendo, e geralmente não tem o pessoal da contabilidade, que também teve uma troca, né? Então ninguém sabe do que aconteceu. Aí o que vai pegar? A carta do advogado. Quem recomendou fazer a baixa do valor? Foi a doutora Beatriz. Aí te chama e você nem sabe o que está acontecendo, Beatriz. Né? E aí por isso que a nossa preocupação que eu acho que o advogado tem que ter aquilo que ele está falando, se realmente, qual que o impacto disso vai ter no balanço. Eu conheço muito escritório, né, famosos aí no mercado, que forçam o empresário a tomar o crédito, fazer a compensação, e às vezes a compensação não tem decisão judicial. A gente tem o 170A que, né, veda você antes do trânsito julgado, e o pessoal faz a compensação, e eu já vi advogado em reunião falar, bater no peito, eu garanto, você pode usar. Né? Só que daqui a 4 anos o cara some. E aí o que acontece? A empresa fica com auto de infração. E aí, inclusive, esse escritório, um deles até, eu sei que o fisco colocou no polo passivo como responsável tributário. Né? Porque o que a empresa alega? Olha, eu fiz isso porque o meu advogado orientou a fazer isso. Né? E hoje no Brasil não existe muito essa figura da responsabilidade, né? Como tem no exterior. No exterior, se você faz uma coisa dessa, você tem que responder. E por isso que a maioria das empresas de auditoria e escritórios de advocacia no exterior tem seguro. Por quê? Porque se tiver um problema desse, ele responde com o patrimônio. Né? É bem importante isso, né? Para a gente ver a dimensão do que esse parecer, do nosso estudo, né? Das nossas conclusões, sim, elas podem refletir para o futuro da empresa e até no futuro, digo mais, de nós como profissional, né? O nosso nome que leva lá depois fica com uma referência negativa, né? Poxa, sim, que responsabilidade daquele advogado, né? Acho muito importante também a gente pensar nessas questões. Porque normalmente o que acontece, né, Beatriz? Quando dá tudo certo, né? Tá tudo legal, bacana, todo mundo ganhou, todo mundo teve lucro, e aí fica aquela coisa, o empresário vai falar, eu fiz, a ideia foi minha. Né? Se dá tudo errado, o que acontece? Vamos achar o responsável. E quem que é o responsável? Né? Ou é o contador, ou é o advogado que deu o parecer. Né? Então, fatalmente, um deles vai acabar tendo que responder por isso. Eu não esqueço uma vez, né, que até uma coisa também que eu acho que é uma dica para dar para o pessoal que está nos assistindo, uma área que tem crescido muito é a questão de crimes contra a ordem tributária, né, por força dessas operações, de lava-jato e outras coisas mais. O advogado tributarista assessorar escritórios de advocacia criminalista, porque o criminalista não sabe direito tributário, então tem muita coisa que envolve a questão de crime contra a ordem tributária e só o tributarista conhece, né? E aí a gente estava atendendo, né, o escritório de penalista me chamou para atender um caso envolvendo contrabando, denúncia, aquela coisa toda, e aí o criminalista falou na reunião, falou, olha gente, no final o que vai acontecer? Qual que é a nossa estratégia? A gente vai retirando a responsabilidade das pessoas. Então você vai tirando primeiro do presidente da empresa, porque é o presidente, ele não sabia, né? Mas a gente sabe que ele sabia, porque ele que mandou fazer, mas como ele está lá em cima, né, como Deus, ele não sabe de tudo. E vai jogando a responsabilidade para quem? Para o elo mais fraco da cadeia, que geralmente é o contabilista. Né? E respingando às vezes para o advogado. Né? Se o advogado também ele não deu uma opinião
alertando do risco, então ele também às vezes acaba pegando, né? Então, quando dá tudo errado, é esse caça as bruxas que o pessoal acaba tentando pegar e o advogado pode, às vezes, entrar num processo aí e tendo que responder, entendeu? É bem importante a gente pensar nessas questões, né? Que uns temas relativamente que a gente pensa de forma simples, né? A magnitude que isso pode refletir, enfim, afetar diversas questões. Só, É, vocês têm alguma dúvida para fazer aí para o professor? Tirar alguma dúvida, algum esclarecimento sobre o tema? eu Aproveite. acho que outra coisa que eu queria talvez colocar, né, Beatriz, que uma grande falha eu acho que a gente tem hoje é que geralmente os cursos de direito eles não preparam o advogado para militar na área empresarial. Porque você não tem, são poucos cursos que têm contabilidade no currículo, né? Eu diria que tem um ou dois só que tem. Você vai ver muitas vezes na pós-graduação, algumas não têm, né, essa matéria, né? E aí, e economia, né? Porque eu acho que saber economia, finanças é fundamental porque você vai entender como que o empresário pensa, né? Como é que ele raciocina, que é a questão de risco-benefício, né? De tomada de decisão, né? Então, acho que isso eu diria uma das falhas que a gente tem hoje nos cursos de graduação. Você sai processualista, né? Você não sai um advogado, né? De contencioso, mas não de advogado que vai aprender a militar a empresa, né? Até porque, né, o formato dos cursos de direito aqui no Brasil é assim, né? Eu vejo nos cursos do exterior que você faz, eu acho que 1 ou 2 anos genérico e depois você escolhe uma disciplina, né, que você quer e você sai formado em advogado de tal área, né? Mas Isso. ele vai te especializando até o final do curso. Eu acho bem bacana esse formato, porque a gente recebe muita informação durante a faculdade de diferentes disciplinas, e Sim. aí a gente sai para atuar, a gente escolhe. Aí sim, a gente é convidado a pensar em escolher uma área de atuação, e aí começa outro trabalho, que é o trabalho de especialização, né? Verdade. E aí, geralmente a gente vai na faculdade e você fica encantado com o direito penal, né? O direito civil, família, sucessão, né? Só que assim, não é só isso, né? Você tem outros ramos do direito que são muito importantes. E você vai aprender muitas vezes na prática, né? Fazendo estágio, começando a trabalhar, aí, ou porque tem um colega que trabalha naquela área, né? E vai te ajudar, te orientar, né? Então, infelizmente, curso de graduação, eles não preparam a gente para esse tipo de direcionamento, né? É uma pena, né? É uma pena mesmo. Professor, tem uma pergunta aqui que o Dr. Marcelo Fernandes Marques fez. Deixa eu ver se ele está ainda nos acompanhando aqui. Tá nos acompanhando. Ele fez uma pergunta: qual o marco inicial da decadência de um crédito tributário? Marco inicial de decadência do crédito tributário, aí vai depender se teve pagamento ou não teve pagamento, né? Se teve pagamento, é a ocorrência do fato gerador. Agora, se não teve pagamento, você vai aplicar o 173 do CTN, né? Que é no primeiro exercício seguinte a ocorrência do fato gerador, né? Então, essa seria as delimitações do marco da decadência. Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta para o professor. Reitero aqui que o professor deixou no canal do YouTube uma série de aulas sobre contabilidade para advogados, com questões bem pontuais. São aulas curtinhas, não tem desculpa de que levar muito tempo. Eu acho que a aula maior que o professor gravou, acho que tem 20 minutos, não é? Alguma Isso. coisa assim. Então, assim, Isso. curtinho, gente. Dá para assistir. De novo, reitero, a obra aqui, ó, do professor, Contabilidade para Advogados, tá? Da editora Intelecto. Pode adquirir direto pelo site, professor? Pode. Da E depois, assim, editora? na Amazon você acha também, viu, Beatriz? Você acha também na Saraiva. Então, assim, é fácil de localizar o livro, tranquilo, viu? Isso. É bacana, tem como a pessoa acessar fácil, não é difícil. Eu fiz esses vídeos dessa maneira curta, porque, assim, conversando com as pessoas que trabalham com isso, né, Beatriz? Principalmente o pessoal que trabalha com essas plataformas, e aí eles falaram para mim, falaram: hoje em dia, as pessoas não têm paciência para assistir vídeo com mais de 15 minutos, né? Porque mais de 15 minutos as pessoas perdem a atenção. Então, eu procurei fazer isso de uma maneira bastante didática. É lógico, esses últimos acabam sendo um pouco mais compridos, por quê? Porque a matéria
demanda um pouco É mais densa. de tempo, né? Porque, assim, são, eu diria, seria quase uma parte de contabilidade um pouco mais avançada, né? Tanto é que os próximos vídeos que eu vou estar colocando, que eu vou falar de arrendamento mercantil, de ajuste ao valor presente, ajuste ao valor justo, de combinação de negócios, é matéria um pouco mais avançada de contabilidade, mas eu acho que vale a pena as pessoas assistirem, né? Porque vai te dar uma boa noção aí do que seria a contabilidade. Porque se você pegar um CPC, ele é muito denso para ler, então tem muita informação. Então ali eu procuro Sim. dar um caminho um pouco mais curto aí para o pessoal poder aprender a contabilidade. É bem legal, pessoal, porque ele coloca bastante tabelas aqui no livro, coloca exercícios práticos no final de cada capítulo. Então, realmente, é uma obra assim, como tanto para você ler de uma vez só, capa a capa, quanto deixar ali na tua estante como um livro de consulta. Excelente. É como eu utilizo hoje, tem alguma dúvida pontual, vou lá, pego. Então, para mim é uma honra ter um autor da minha estante aqui comigo, numa live. Para mim, nossa, ganhei a semana já. Então, Eu que estou honrado de estar aqui, Beatriz. É muito, muito bacana estar com você, com o pessoal que te assiste, poder dividir um pouco do conhecimento, né? As pessoas me conhecerem, né? E mostrar a cara, né, para as pessoas também, né? Muita gente conhece de palestra, de evento, tudo. Agora, assim, né, o mundo mudou, né? A questão de live, então ficou muito mais fácil. Eu acho bacana isso aí, que ficou muito mais acessível a gente estar falando com as pessoas, né? Então isso é bacana. Achei esse mundo novo, eu estou gostando, porque eu acho que é muito bacana, né? legal. O nosso tem que se adaptar, né? Tempo da gente se adaptar e isso já é a nossa realidade. Sim, Então, sim. acho que é um novo canal da gente atingir as pessoas, né? Isso. Compartilhar e aprender todo mundo junto. Em Bom, vez de como ficar não tem reclamando, mais. né? Em vez de ficar É, reclamando, né? exatamente. Vamos se Tem que focar reinventar, na né? solução. É Isso. verdade, é verdade. Como ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou pedir para o pro professor dar suas palavras finais aí, encerrar o nosso encontro, Tá por bom. favor. Eu queria agradecer à professora Beatriz por ter me convidado, estar aqui com ela. Não a conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora. A primeira vez que eu tive contato foi quando ela postou um vídeo falando do meu livro, elogiando. Fiquei tão feliz, né, com o comentário dela. Então, foi uma honra para mim. Quando eu vejo as pessoas comentando e vendo o retorno, isso me dá uma satisfação muito grande. Para quem não ainda está em dúvida, vai estudar contabilidade. Contabilidade não é matemática, que eu deixo isso muito claro, porque gente, o pessoal não vai estudar porque acha que é matemática, não é. É uma ciência social como direito, né, que usa da matemática para poder fazer a linguagem, mas é fundamental para o profissional que milita na área de direito empresarial, não só tributário, então vai estudar. Aproveita a oportunidade de assistir as videoaulas que eu pus no canal, é de graça, né? Então você não vai gastar nada, não vai perder seu tempo e vai ter um conhecimento para poder fazer. E o livro também, se você puder adquirir também, seria uma excelente oportunidade, né? E fico à disposição aí, né? Tem meus contatos aí nos meus canais, no meu Instagram, até quem tiver alguma dúvida, que precisar de alguma coisa. E estou aceitando críticas e sugestões de temas para poder filmar as próximas aulas, né? E recomendo o livro da professora Beatriz de ISS, para quem não tem, né? Adquira, é uma obra que eu acho que não pode faltar na sua estante, né? E acompanhar o canal dela também, que é muito bom, né? Porque ela faz não só vídeo técnico, mas ela faz os vídeos também para poder descontrair, que eu acho muito legal isso aí, né? Que eu acho que mostra que nós somos gente como vocês, né? Então ninguém é perfeito, então todo mundo aqui para poder descontrair também, viu? Beatriz, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada. Então, novamente, obrigada a todos pela participação. Mais um dia de live com um excelente tema, de alguém que tem propriedade no assunto. Muito obrigada por sua disponibilidade de coração, professor. Bom, obrigado. Espero encontrá-lo em outras oportunidades, né, depois que isso tudo passar. Vamos sim, E vamos já que a gente sim. está em São Paulo, está tudo em São Paulo, então, E né, vamos viabilizar esse encontro. E fica muito mais fácil. obrigada novamente por sua participação. Forte abraço a todos que nos acompanham e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, Beatriz. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.